gostaríamos de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de convidar todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora, acompanhando este culto, para darmos início com uma oração de clamor. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, vamos estar em comunhão com o Senhor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos, Senhor Deus, o acesso à Tua presença, para que nesta hora nós possamos ouvir a Tua voz, para que assim, Senhor Deus, a Tua palavra se cumpra e nós possamos assim entrar no Teu Santo dos Santos para colocar também diante de Ti a nossa petição, a nossa necessidade, Senhor. Abençoa-nos assim, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor ainda com o louvor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos ouvindo agora
uma intercessão ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pelo poder do sangue que há no sangue do Senhor Jesus. E apresentamos, ó Deus, todas as famílias, todas as pessoas que estão ligadas nesse instante, participando deste culto. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja visitando a cada um desses corações, muitas vezes aflitos, muitas vezes necessitados de uma bênção. Ó Deus, que o Senhor opere um Teu sinal, a cura da enfermidade, a libertação, a bênção na família, para que saiba o quanto é o Teu grande amor para com as suas vidas. Nós clamamos assim, suplicando a Tua operação, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem falado conosco através do Seu Espírito Santo. E o Espírito do Senhor, Ele fala através de dons espirituais. São visões, sonhos, revelações, uma operação do Senhor. E o Senhor quer falar conosco ainda nesta noite. Nós vamos pedir para um dos pastores estar lendo um dom espiritual que o Senhor, Ele concedeu para esta noite. O Senhor revelou uma senhora que tem assistido aos cultos online e tem vivido uma experiência com o Senhor. Ela deseja enviar o link para o seu irmão mais velho. Porém, há alguns anos que eles não se falam devido a uma desavença do passado. O Senhor Deus revela que ela deve enviar o link, pois essa será uma oportunidade para reatar a convivência fraternal entre os dois. E toda dificuldade será dissipada, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida e na vida do seu irmão. O Senhor mostrou um casal que tem uma filha adolescente, e esse casal está em processo de separação. O esposo sofreu um acidente de moto, e a sua esposa está cuidando dele no hospital. Uma enfermeira que é da nossa igreja passou o link para eles assistirem aos cultos. Neste culto de oração, o Senhor Deus está restaurando a comunhão do casal e removendo a decisão de separação. O esposo, assim que receber alta hospitalar, vai visitar uma das nossas igrejas e ele entenderá que só assim o seu casamento será restaurado e haverá harmonia e paz no seu lar. Glória a Jesus. Muito bom é ouvir a voz do Senhor. Nesta hora nós vamos ouvir as nossas crianças. A palavra do Senhor nos afirma que delas, dos seus lábios, sai o perfeito louvor ao Senhor. Prostrado ao seu Deus, seus inimigos
Glória a Jesus. Bom é louvar ao Senhor, muito melhor é louvar ao Senhor com as nossas crianças. Nós vamos, nesta hora, ouvir mais um dom espiritual que o Senhor concedeu. O Senhor revelou uma serva que tem 92 anos de idade e ela não tem participado dos cultos presenciais, pois o seu neto, que sempre a conduz à igreja, não está podendo levá-la. Por este motivo, ela tem se sentido fora da comunhão do corpo. O Senhor Deus revela que através deste culto de oração, ela receberá uma bênção de alegria e de paz, e ela entenderá que o Senhor tem ouvido as orações que ela tem feito pela salvação do seu neto. O Senhor revelou uma senhora que tem 35 anos de idade e é casada há 12 anos. Ela tem enfrentado uma situação de conflito em sua vida conjugal e ela está pensando em se separar do seu esposo. O Senhor Deus revela para que ela não tome tal decisão, pois neste culto de oração que ela está assistindo junto com seu esposo, o casal receberá uma bênção que restaurará a comunhão conjugal nessa família e toda situação de conflito será desfeita. Amém. Graças a Deus, o Senhor, Ele tem falado profundamente conosco. Em especial, neste dia, o Senhor, Ele tem se manifestado de uma forma maravilhosa. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor com mais um louvor na sua presença. Glorifique o nome do Senhor. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair. Como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Um dos pastores estará lendo para nós um dom espiritual que o Senhor concedeu. O Senhor revelou um casal que tem um filho jovem e uma filha que tem 13 anos de idade. Essa filha recebeu um convite para participar de um evento e a sua ida a este evento vai lhe tirar a vontade de estudar e até lhe trará um pensamento de se afastar da família. Neste culto de oração, o Senhor Deus falará profundamente com essa filha e ela rejeitará este convite recebido e essa decisão trará uma grande bênção para a família. O Senhor mostrou um homem que tem 42 anos de idade. Ele tem estatura mediana e está desempregado há algum tempo. E ele está se sentindo envergonhado diante da sua família
pois não consegue quitar as suas obrigações financeiras. Ele está pensando em se afastar do Senhor e deixar a família, pois tem se sentido um fardo para os seus familiares. Mas ao participar deste culto, o Senhor Deus o visitará profundamente e ele se lembrará de onde o Senhor tirou e de como o Senhor o edificou e também abençoou o seu lar. E ele se aquebrantará, a sua fé será renovada, pois ele estará convencido de que o Senhor já ouviu o seu clamor. Graças a Deus, o Senhor, Ele é Deus poderoso, um Deus que se manifesta aos seus servos. Por isso nós vamos ainda louvar ao Senhor, com mais um louvor na sua presença. Vamos glorificar ao nosso Deus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, pois tu nos tornaste servos teus, louvemos a Deus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, pois tu nos tornaste servos teus, louvemos a Deus. A caminho estamos da nova Jerusalém, cidade eterna que o Pai nos preparou. Ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome, pois tu nos tornaste servos teus, louvemos a Deus. A caminho estamos da nova Jerusalém, cidade eterna que o Pai nos preparou. Ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Louvemos a Deus, louvemos a Deus, louvemos a Deus. Louvemos a Deus, louvemos a Deus, louvemos a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora eu convido todos aqueles que puderem abrir a palavra ou apenas acompanhar conosco a leitura do texto que está em Lucas, no capítulo 11, apenas o primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar,
Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o autor diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqueles discípulos estavam olhando para o Senhor e observando as suas atitudes, aquilo que ele fazia a cada dia. E uma das coisas que era constante na vida do Senhor Jesus era a oração. Aquilo chamou a atenção daqueles homens. E eles chegaram para o Senhor querendo aprender como eles deveriam orar. Não que isso fosse algo tão estranho na vida deles, mas a forma, o cuidado de Jesus para estar ali a cada dia orando ao Pai. Aquilo ali chamou muito a atenção de todos aqueles homens. E eles chegaram-se para o Senhor pedindo com humildade, mas com um desejo grande no coração de aprender um pouco mais sobre oração. Jesus, ele se colocava sempre diante do Senhor, não que ele fosse alguém que fosse diferente de todos os outros, mas na realidade ele, como homem, aquele que desceu da sua glória, aquele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que estava com o Pai na criação, aquele que contemplou a formação do homem, aquele que tinha todo o poder, agora ele estava na condição de homem. Aprove ao Pai que Jesus viesse na condição de homem para que ele conhecesse as necessidades dos homens, para que ele pudesse entender as nossas angústias, as nossas tristezas, as doenças, aquilo que acontecia na mente do homem, no caminhar do homem, em tudo aquilo que dizia respeito à vida do homem aqui nesta terra, aqui neste mundo. Todas as tentações, Jesus foi tentado, Jesus foi levado ao deserto, Jesus padeceu ali com muitas coisas, as perseguições, e algo que ele precisava manter para que a sua vida ela pudesse estar assim, fluindo de acordo com a vontade do Pai, era que ele não poderia se apartar em nenhum momento dessa comunhão com o seu Pai. Ele estava todo o tempo com ele e era necessário que nessa caminhada tão difícil ele continuasse com essa comunhão. E ele estava ali todos os dias para orar, para colocar a sua vida diante do Senhor. E ele começou a ensinar os seus discípulos, dizendo: quando orares, vós deveis dizer assim: Pai, Pai nosso. A nossa oração é ao Pai, porque o Pai é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos dessa comunhão. Jesus necessitava disso e ele precisava, naqueles poucos instantes que ele estaria com aqueles homens, ele precisava ensinar isso. Não apenas com um sermão, não apenas com algumas palavras, mesmo que escritas. Era necessário ele testemunhar a cada um deles como eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer
para estar com uma ligação direta com o Pai. Porque somente com essa comunhão é que eles iriam vencer o mal. Foi isso que fez com que Jesus permanecesse assim, dentro daquilo que era a revelação do Senhor. Ele foi à cruz e o momento mais difícil foi quando o Pai, ele vira o rosto, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, todo o pecado do homem estava sobre ele. E ele levou sobre si o nosso pecado para também, pela ressurreição, pela sua morte, pelo seu sangue, pudesse nos resgatar e nos dar a vida eterna. O Senhor, Ele nos deixou esta herança. Era necessário deixar esta grande herança, a herança que nos dá novamente a ligação com a eternidade, com os céus. Não podemos nos apartar disso. Nós só vamos conseguir vencer o mal e vencer as lutas desta vida, como Jesus venceu, se nós estivermos olhando para Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquilo que Ele colocou e deixou para nós. Por isso, o Senhor nos tem dado esta grande revelação. Um dia que o Senhor separou para que nós estivéssemos na sua presença, para que nós estivéssemos diante do Pai, dizendo: Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que tem todo o poder, que tem toda a glória e toda a honra. Tu és aquele, o soberano sobre a minha vida. Quando nós oramos ao Senhor, nós colocamos a nossa carne, o nosso eu, a nossa mente, o nosso querer em segundo plano na nossa vida. Em primeiro está a vontade de Deus, a vontade do Pai. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo de Deus, ele toma conta de todas as coisas da nossa vida. E nós podemos ouvir a voz do Pai através do seu Espírito. E nós podemos então saber e conhecer a sua vontade. E que glória é conhecer a vontade do Pai. Que maravilhoso é saber aquilo que Deus está pensando sobre a nossa vida. Conhecer a vontade dele para nós. Ouvir aquilo que é a sua ordem. Que maravilhoso é saber a ordem de Deus para cada dia na nossa vida. E é por isso que Jesus, ele não deixava de orar todos os dias. E é por isso que o Senhor Jesus, ele se colocava sempre diante dos seus discípulos e diante de todos para orar ao seu Pai, para ouvir sempre a sua voz, para estar diante daquele que tem todo o poder para restaurar, para operar os seus milagres, as suas curas, retirar as angústias, nos trazer a paz. O Senhor, Ele quer nos trazer isso. Nesta noite, o Senhor vai operar isso na nossa vida. Já tem operado através dos louvores, através daquilo que o Senhor falou conosco nesta noite, falou com a sua vida. Deus está falando com a sua vida. É através da oração que nós podemos entender e compreender que existe um projeto de salvação e que existe já um tempo determinado para estarmos diante do Senhor e para estarmos eternamente ouvindo a sua voz em todo o tempo.
aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos fiadores, onde muito em seu poder. E quando estou em oração, tudo pode acontecer. Sou lavado e remido, não preciso temer, Pois o sangue de Jesus é que tem o poder. de me fazer entrar na presença de Deus. Não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos fiadores, onde muito em seu poder. E quando estou em oração, tudo pode acontecer. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos fiadores, onde muito em seu poder. E quando estou em oração, tudo pode acontecer. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar ao Senhor Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Nesta hora, eu convido aqueles que desejarem estar diante do Senhor. Se você puder se ajoelhar com toda a sua família, se não, coloque-se em reverência diante do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor ainda opere a sua bênção na sua vida. Amém? Senhor Deus, nós oramos nesta hora por cada um daqueles que se apresentam diante de Ti. Aqueles, Senhor Deus, que reconhecem que Tu és Deus poderoso e que podes agir de uma forma que eles não podem, Senhor. Ó Deus, estamos diante do Teu altar e que Tu estejas, Senhor Deus, movendo céus e terra. Senhor Deus, as necessidades estão aí, Senhor, e nós suplicamos que Tu estejas agindo assim, com mão forte, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus servos e servas, daqueles que se apresentam diante de Ti. Senhor Deus, das famílias aqui, Senhor. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces santas consolações, Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, nosso culto está encerrado. Nós temos alguns avisos. Está na nossa tela um QR Code para atendimento
aqueles irmãos que se encontram no exterior. Também vai aparecer na tela um QR Code para você enviar a sua experiência com o culto, a sua experiência com o Senhor. Você pode apontar a sua câmera para esse QR Code e mandar a sua experiência. Nós temos também um número para atendimento daqueles necessitados, aqueles que não fazem parte da igreja, o 0800 707 3076. Você pode ligar e haverá alguém que vai lhe atender e vai orar com a sua vida. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.